Olá, eu sou o Sebastião, trabalho com artes visuais, moro aqui na Palhoça e vim apresentar para vocês as etapas para a realização de um processo de xilogravura. Sim, um processo de xilogravura. Vamos falar sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção em cada etapa especificamente. E também vou mostrar o trabalho de alguns artistas locais, de gravuras que são da minha coleção, para exemplificar e também para vocês conhecerem o trabalho dos artistas e irem pesquisar sobre. Vamos lá? Pré-produção. Concepção da ideia, a escolha dos materiais e a transferência de imagem ao texto. Eu trago aqui alguns exemplos de trabalhos de artistas próximos para vocês pensarem que tipo de gravura vocês pretendem fazer. Primeiro, como exemplo, um trabalho da Dora Souza, Somente em Preto, que é uma gravura feita a partir de sonho. Segundo exemplo, o trabalho do Maico Coelho, que trabalha com cores e também pensa somente formas geométricas e questões de abstração. Outro trabalho é o trabalho do Lobão. Ele utiliza diversas cores numa técnica que se chama matriz perdida, também na xilogravura. E a matriz perdida você vai perdendo a base de referência que é a tua matriz e vai entalhando mais, imprimindo camada sobre camada. Primeiro, no caso aqui, um amarelo, depois o laranja, depois o marrom, depois o preto. Outro trabalho, somente com exemplo de texto, é o trabalho do Martim Goncalves, uruguaio, que organiza a rede latino-americana de gravadores. Ele utilizou peças tipográficas para fazer impressão, mas cada letra vocês podem fazer como um carimbo. Outro trabalho é da Mitty Mendonça, que ela fez curso de gravura comigo, e eu trago como exemplo para demonstrar como você pode utilizar papéis de outras cores e outras cores para fazer a sua impressão, sem precisar utilizar tinta colorida. Como um exemplo de publicação, eu trago um livro do Joel Geller, da editora Micronotas, onde cada exemplar do livro foi feita uma impressão na capa e carimbado. E ainda tem detalhes da gravura que reaparecem dentro da paginação. Outro trabalho que eu gosto muito, que é o trabalho da Sofia Brito, se chama Bairrista. Ela fez uma série de várias impressões pequenas e cada impresso tem a silhueta de um bairro onde a artista viveu. E ele é reunido por uma fitinha de papel vegetal. E por fim, aqui uma matriz para dizer que a gente não necessariamente precisa imprimir o nosso trabalho, a gente pode fazer somente como a própria matriz. A matriz do J. Borges, que é um gravador reconhecido e trabalha tanto com literatura de cordel quanto como somente as gravuras impressas e também só as matrizes. E como por fim, se você pretende fazer alguns utilitários, também é possível, para pensar para fazer uma camiseta dessa banda que se chama Banda Vivar de Florianópolis, que também é uma possibilidade. Escolhido o tipo de trabalho que a gente vai fazer, a gente pode começar a partir de agora. A gente vai iniciar com um processo de transferência de imagem, gravação e impressão sobre papel. Vamos lá? Produção. Preparo da matriz, preparo da guia, cuidados de segurança e impressão. Eu vou mostrar para vocês alguns materiais para a gente pensar no nosso trabalho, tá? Primeiro, as questões de matriz. Que tipo de suporte a gente vai escolher para fazer uma matriz? A gente vai escolher madeira, a gente vai escolher MDF, a gente vai trabalhar com linolite
que é tipo uma sola de sapato, ou se a gente vai trabalhar na própria borracha branca, tá? Aqui a gente vai utilizar uma placa de MDF pela praticidade. Quando for comprar, compra de 6 milímetros e de eucalipto, porque a de pinos é ruim. Lixa, para lixar a matriz. Aqui tem algumas coisas para limpeza. Estopa, resto de tecido, que vai bastante para limpeza. Thinner, para limpar o rolinho de tinta e a mesa. E álcool para limpar as mãos e o vidro. Nunca utilize o álcool no rolinho. Beleza. Sobre a ferramenta para fazer estilogravura, a gente utiliza principalmente para entalhe um jogo de goivas. Eu gosto muito desse kit, que eu acho que elas são ferramentas muito afiadas e elas têm vários formatos, em formato de U, formato de V, em formato de faca. Com elas que a gente vai entalhar a matriz. Estilete, fita crepe. Isso daqui é um couro aplicado num MDF, que isso aqui substitui a fiação da ferramenta. Régua e beleza. Para o kit de impressão, só para ficar claro, a gente vai trabalhar com estilogravura sem prensa. Então a gente não tem uma prensa de impressão. Mas eu trouxe aqui coisas necessárias, que é uma esponja para molhar papel, espátula para espalhar tinta, as próprias tintas, usa-se tinta tipográfica ou tinta para estilogravura à base de água, óleo de linhaça para diluir a tinta tipográfica, esse é o rolo para aplicar a tinta, e esse daqui, essa colher de pau, é a nossa impressora, que é com ela que a gente vai fazer a imagem sair da matriz para o suporte, que vai ser o papel. E agora, por fim, só para mostrar alguns tipos de papel que a gente pode utilizar. Um dos papéis mais tradicionalmente utilizados é o papel de arroz. Temos também o papel vegetal, transparente. Papel de algodão, de alta gramatura, é mais denso, mais pesado. Folhas de livros, páginas, tecidos variados, pode utilizar um pedaço de camiseta, um pedaço de calça jeans, se for o caso. Enfim, é isso, gente. Eu vou apresentar para vocês dois tipos de transferência de imagem ou texto para a placa de matriz. O primeiro, você pode fazer um desenho diretamente na matriz, com o lápis. O segundo, é a partir de um impresso, você faz uma fotocópia. Geralmente é importante fazer o espelhamento da imagem. Você faz o decalque do texto no papel vegetal, sobrepondo na imagem, e depois aplica com papel carbono o texto sobre a placa. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, e vocês podem ver como que funciona esse processo de transferência. Olha só. Primeiro eu vou pegar essa fotografia, colocar um papel vegetal por cima. Vou extrair alguns traços da imagem. É importante já localizar o que vai ficar preto, branco. Vou delimitar o tamanho, que é idêntico ao da matriz. Agora a gente já tem uma base para transferir a matriz. Bom, se você quer que a imagem fique exatamente como era a tua referência, você tem que fazer o espelhamento, ou seja, virar o papel.
que no momento da impressão a matriz espelha a imagem. Então a gente vai deixar ela virada. Agora eu vou colar o papel carbono na matriz. Esse é um papel carbono. Eu vou colar ele aqui. Vou colar o próprio desenho. Marca com o dedo aqui para não perder a referência do tamanho. Isso. E agora eu vou usar uma ponta seca aqui para fazer a transferência do desenho para a matriz. Não tem problema que não transfira tudo. Ele tem uma função de referência. Agora eu vou utilizar o próprio lápis para reforçar a forma do gatinho, porque é, digamos assim, o astro principal da nossa gravura. Bom, eu não uso afiar as goivas, eu só faço o polimento delas no couro. Isso retira a demanda de afiação. Eu estou usando a goiva V e a goiva U. Vou usar a goiva U maior para tirar a maior área. Nunca deixar a mão na frente, ó, muito perigoso. Sempre segura ao lado. Uma coisa que se usa é deixar o dedinho aqui, ó, para controlar. Caso você venha a rasurar o desenho que tu planejava, é possível de se tampar novamente esses veios. Tu pode usar massa corrida ou uma substância, uma massa para madeira, que ela pode tapar novamente os buracos. Como vocês estão vendo, eu estou fazendo o contorno da silhueta do gato, né? Já dá para ver um pouquinho. E essa parte aqui que eu estou raspando é o que eu estou tirando. Isso aqui vai ficar tudo branco, com algumas manchinhas pretas na hora de imprimir. Já disse e vou repetir novamente. Nunca deixe a mão à frente. Esse é o principal cuidado de segurança que vocês têm que ter. Ó, aqui é muito pequenininho. Vou usar outra ferramenta. Essa aqui se chama faca. A faca foi muito explorada pelos gravadores japoneses. Eles faziam todos os detalhes somente com a faca. Vou usar uma U menor.
Eu acho que é isso. Agora eu vou fazer umas linhas aqui. Uma linha bem fininha. Essa aqui é a ferramenta AV. Bom, acho que já dá para fazer uma prova de teste. Como a gente não envernizou a placa, a gente vai lixar um pouquinho com uma lixa bem fina ela, movimento circular, tá? Só para tirar as rugas. A gente vai fazer a primeira prova de teste. Mas antes eu vou fazer aqui a guia de impressão. A gente vai usar uma folha de referência, tá? Eu vou usar a folha que eu vou imprimir primeiro e vou marcar os cantos, que são as partes onde eu vou encaixar o papel na hora de imprimir. Esse lado aqui vai ser variável. E agora a gente vai usar a matriz como referência no tamanho. Como que a gente vai incluir? Eu quero alinhar a matriz nessa altura para ficar uma sobra desse lado onde o gato está fugindo. Eu tiro o papel e agora eu demarco onde vai ser a matriz. Essa é a nossa guia de impressão. Agora a gente vai abrir a tinta. Ela é uma tinta bem pegajosa, bem grudenta. Ó. É bom ter todo cuidado para não ficar essa parte que está já seca dela. Eu vou colocar isso daqui, que é óleo de linhaça, para deixar ela mais fluida. Agora a gente vai misturar. Agora a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai pegar uma espátula, importante que ela seja plana, vai pegar um pouco e vai passar uma linha reta sobre a mesa. Em cada reimpressão a gente vai ter que fazer isso. Agora eu vou pegar o nosso rolo e vou esticar essa tinta. O rolo tem que ser de borracha, 100% plano. Sempre tem que usar o equipamento correto. Rolo de macarrão não é possível, garrafa não é possível. E todo cuidado, não pressiona a tinta, sempre só segura o rolo e espalha. Vamos passar de todos os sentidos para que a tinta fique bem homogênea. A gente vai passar o rolo levemente. Uma vez. Pega mais tinta. Agora volta no outro sentido. Agora passa no outro sentido. Não vou passar inteiro porque senão vai manchar essa parte aqui. Vou passar na diagonal. Agora nessa diagonal. Vocês conseguem ver aqui, já tem as linhas finas que eu fiz, a área com a goiva-U, a silhueta do gato e as curvas. Inclusive ficou um pouco irregular, que eu gosto. O ideal é sempre passar uma vez o rolo e pega a tinta. Passa uma vez, ó, agora pegou aqui, ó, e pega essa tinta. Passa uma vez, passa a tinta. Colocar a matriz, ver os dedinhos. Vou usar um papel de arroz para a gente imprimir. Marca pelos cantos e solta, que a própria manha do
Agora a gente dá uma palpada para ele colar na tinta e vamos imprimir. Essa aqui é a nossa impressora, uma colher de pau. Bem, a gente vai aplicar ela lentamente por toda a matriz para que ela pegue toda a tinta que está na placa. É bom do papel de arroz que tu já consegue ver aonde que a tinta vai pegar. Faça com cuidado e delicadeza, mas pode apertar. Principalmente se o trabalho tiver bastante detalhe. E não tem problema levantar, desde que você faça assim. Essa é a nossa primeira prova de teste. É bem possível que ela fique com pouca tinta, porque a matriz ainda não absorveu a tinta. Então, eu vou levantar e ela vai sair um pouco mais fraca. O que acontece? Vocês veem que aqui tem pouca tinta, aqui também. Essa foi a primeira impressão da nossa matriz. Agora a gente vai fazer outras e ela vai ficar mais forte. Vamos imprimir outra. Ó, agora estão ouvindo esse barulho? Esse barulho é um indicativo de que tem muita tinta. Daí você raspa com a espátula e devolve para cá. Agora eu vou imprimir um tecido. Se vocês quiserem, rola de fazer interferências com o fio. Eu vou jogar essa linha aqui só para ver se sai alguma coisa. Agora a gente tem visibilidade zero. Nesse caso, o ideal é começar pelos cantos, daí você delimita o que é a tua área de impressão. O tecido pode fazer aplicação muito mais forte que o papel de arroz. A linha que eu incluí apareceu e as linhas que tinham gravadas sumiram. Isso é por causa da trama do tecido e também pelo excesso de tinta para poder pegar no tecido. Vou falar sobre a limpeza e os dois produtos que eu utilizo para limpar, álcool e thinner. O thinner é para limpar o rolinho, porque é borracha. Se passar álcool no rolinho, você vai estragar o rolinho. Vou pegar os trapos, resto de material. É importante utilizar luva e remover toda a tinta do rolo, porque ela seca e não sai mais. Pós-produção, organização de séries, assinatura e numeração. A gente fez 6 impressões, sendo que a primeira é uma de teste, essa. Normalmente na gravura se usa assinar nessa área aqui da imagem. Aqui normalmente vai o título e aqui o número de série. O que é número de série? Como a gente fez 6 e uma é uma teste, essa que está de teste, ela se chama prova de estado, ou prova, PV ou PE. As outras, a gente vai definir qual que vai ser a numeração delas.
Tipo, gravura 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Cada uma tem uma ordem. E eu também posso assinar como PA, que é a prova do artista, ou seja, é aquela gravura que ficou exatamente do jeito que eu desejava. Então temos aqui a nossa prova de estado, eu elenco esta como a nossa PA, que é a que eu mais gostei. Então, a gente vai ter a gravura número 1, 2, 3, 4, 5 e uma prova. Normalmente, essa numeração de uma série ela é exclusiva, ou seja, chegou nesse número, acabou. Há muitos gravadores que destroem a matriz depois, que fazem a numeração da série. Mas eu não sou desses. Bem, chegamos ao final do nosso trabalho. Agradeço quem pôde assistir até o fim. Desejo que essa aula possa ajudar muitos professores e estudantes desse Brasil a desenvolver um projeto autoral envolvendo a xilogravura. Eu deixo meu e-mail aqui embaixo, caso vocês queiram entrar em contato para dúvidas, contribuições, elogios, qualquer coisa. Tá bom? Obrigado.